Boa noite para todo mundo. Meu nome é Francisco de Assis Silveira e eu estou retomando um pouco esse canal para falar um pouco sobre o momento do São Paulo Futebol Clube, dadas as duas derrotas ocorridas nos dois últimos jogos. Lembrando que essas duas derrotas são em competições diferentes, mas que acabam gerando um certo teor de crise dentro do São Paulo. Eu estive assistindo algumas lives esporádicas, por exemplo, a do André Hernan agora há pouco, e a do Banana que está rolando agora nesse momento que eu estou fazendo este vídeo. Se você estiver me assistindo depois, essa live terminou. Mas é extremamente importante falar alguns pontos. Eu vou colocar para vocês alguns pontos que para mim são importantíssimos e que precisam ser desenhados para nós. Primeiro que tem que começar da própria torcida. A torcida do São Paulo tem aguentado decepções sucessivas, ano após ano, nos últimos 15 anos. Desde que o São Paulo conquistou o tricampeonato brasileiro consecutivo em 2008. E quando você passa, tirando os dois títulos conquistados em 2012 e em 2021, quando você só tem esses dois títulos esporádicos, um da Sul-Americana e o outro do Campeonato Paulista, é porque a coisa não está certa. É porque tem algo de errado dentro da composição do São Paulo Futebol Clube. Contratações feitas de maneira errada. Análise pífia. Um aparente estudo de mercado que, na verdade, nunca existiu. E, principalmente, ações populistas. A torcida do São Paulo, ela já está revoltada com a situação do clube. Revoltada. Se você notar a insatisfação da torcida com uma derrota, ela vira uma hecatombe gigantesca. Ela vira uma crise sem precedentes. Porque uma derrota para o torcedor do São Paulo é muito mais doloroso do que uma derrota para o torcedor de qualquer outro clube. Por que ela dói mais? Porque o torcedor do São Paulo não consegue ver seu time conquistar títulos. Se o São Paulo fosse um time que conquistasse constantemente títulos igual ao Palmeiras conquista, a derrota seria uma coisa chata, mas ela logo seria suprimida com uma vitória, como o Palmeiras está fazendo no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, diante do fraquíssimo time do Coritiba. Ou seja, a derrota para um clube como o Palmeiras, ela é algo pontual, ela é algo que segue dentro da linha de futebol. Para o torcedor do São Paulo, não é. O São Paulino sente o peso de uma derrota. E vamos destacar em específico essa temporada do São Paulo. E por que tantas críticas a Rogério Ceni, mas tão poucas a Júlio Casares, a Carlos Belmonte, a Bisotto, aos dirigentes do São Paulo que deveriam cumprir com seu papel e não o fazem. Por exemplo, é normal, eu pergunto e lanço essa pergunta aqui. Isso, o Banana já fez isso há muito tempo, o Alexandre Gibbs dos Jogos SPFC já fez, há muito tempo. Como é que um clube de futebol que precisa ser responsável contrata mais de 30 jogadores em menos de 3 anos de gestão? É um jogador por mês para tentar resolver um problema. Por exemplo, o São Paulo contratou 2 goleiros. 2 goleiros. E agora contratou um, que é o Rafael. E não consegue dar chance aos jovens jogadores, goleiros do São Paulo. Por quê? Porque sentem a pressão da torcida e não fazem questão de... E não conseguem fazer questão de bancar esses jovens goleiros. Para que eles possam jogar em jogos medianos, onde
a exigência seja menor ou que eles possam ter minutagem regular de jogo. Só aí o torcedor precisa começar a entender e a gente precisa começar por nós, em nós e a partir de nós, de que existem responsabilidades compartilhadas. Dos jogadores, por muitas vezes não entenderem o que se passa dentro de campo e não ter a devida consciência do que precisam fazer. Hoje foi uma exceção. O tempo do São Paulo contra o Grêmio, se não foi um primor, mas foi um segundo tempo para colocar o Grêmio nas cordas. Por que o Grêmio não tomou gol? Porque o Grêmio não baixou tanto as suas linhas, apesar do São Paulo ter avançado as suas também. Foi porque não teve um jogador diferenciado para fazer a jogada fluir sem ficar travando. Se você notar, especificamente falando, no segundo tempo do jogo Grêmio-São Paulo, os jogadores não conseguiam fazer essa conexão rápida de jogadas. Agora, pega o primeiro tempo desse primeiro jogo, quando o Grêmio chegava no ataque do São Paulo, no seu campo de ataque. O que acontecia? Quando o Soares encontrava o Arboleda, ele encontrava alguém que travava a sua jogada e era facilmente desarmado. Só foi ele encontrar o Alan Franco e a coisa desandou. O Alan Franco não consegue marcar ferrenhamente como o Arboleda. Aí o que acontece? O Beraldo tem que acompanhar o Beraldo, que também é outro que marca ferrenhamente, tem que acompanhar o Alan Franco. Resultado, o Soares consegue fazer, por exemplo, a jogada do gol da virada com o Reinaldo. O Reinaldo fica livre para chutar. E o Rafael é pego desprevenido. Era uma bola defensável, mas o Rafael é pego desprevenido. Na jogada do pênalti, por exemplo, todo mundo fica ajudando o Alan Franco. A bola sobra. E ninguém faz um bloqueio. O Alan Franco bloqueia, mas deixa o braço estendido. Faz o contato antinatural. Resultado do assunto? Pênalti. Vamos entender uma coisa aqui. O Alan Franco é horrível. O Alan Franco é uma porcaria de jogador. Não. Ele realmente não está jogando nada. Por mim, ele não deveria ter sido contratado. O problema é que nós não temos o São Paulo não tem Ferrarese. E sem Ferrarese, você fica desprovido de alguém, por exemplo, se for contar com 3 zagueiros. E um detalhe especificamente desse jogo, que é preciso que seja falado. Eu vou colocar um detalhe específico desse jogo. Dorival Júnior não deveria ter espelhado a tática do Renato Gaúcho. O Renato tem expertise, está tendo expertise com 3 zagueiros. O São Paulo não tem essa expertise. O São Paulo deveria ter continuado com 2 zagueiros e ter tirado o Alan Franco. E mais, o São Paulo deveria ter feito um jogo ferrenho contra o Grêmio. Fazendo o Grêmio se cansar. Se cansar a tal ponto de que, por exemplo, no segundo tempo, o jogo já estava meio que encaminhado para uma resolução. Se o jogo não tivesse encaminhado para uma resolução, o Grêmio teria se complicado e teria se complicado na maior. Mas a questão aqui é que hoje o São Paulo não tem jogadores de qualidade, o time ainda precisa ser bem treinado, coisa que o São Paulo não é. A evolução começa a existir, mas tem peças que não dão certo para o São Paulo, para o próprio clube, e um fator fundamental em todo esse aspecto. A diretoria do São Paulo se silencia diante dos problemas dentro do clube. O São Paulo precisa contratar, mas junto com as contratações, o São Paulo precisa ter seus reforços de volta. Como é que está a situação do zagueiro Ferrarese? Como é que está a situação do meia Juliano Galopo? Que que custou aos cofres do São Paulo 30 milhões de reais, se não me falha a memória. Como é que está a situação do Igor Vinícius? Como é que está a situação do Wellington? Como é que está a situação do Yegson Mendes? Como é que está a situação do Moreira? Gente,
do Herisson. Gente, isso é insensatez de uma diretoria cujo dirigente de futebol contratou 30 jogadores e simplesmente contratou por contratar, sendo que o São Paulo precisa diminuir e muito os seus custos para poder ter suas dívidas sanadas. E aí? Cadê o presidente do São Paulo numa hora dessas? O presidente está lá nas suas redes sociais, simplesmente não recebe comentários, porque agora ele vai receber críticas, a torcida ele não quer receber críticas. Mas eu quero deixar um recadinho para o Júlio Casares. Júlio, você é presidente do São Paulo Futebol Clube. Você foi escolhido pelos conselheiros como presidente do clube. E precisa ter responsabilidade com o cargo que você está ocupando. A primeira decisão que você devia estar tomando agora era a demissão do Carlos Belmonte. Porque ele não mostrou competência para fazer as contratações de jogadores e para fazer pelo menos o time começar um processo de evolução com um técnico formado, com um técnico, com uma comissão técnica capacitada e com uma avaliação de trabalho. Não há avaliação de trabalho. Nem com Crespo houve, nem com Rogério não houve e nem com Dorival está tendo. Outra questão que eu quero colocar aqui e agora para o próprio Dorival Júnior. Dorival, eu entendo você querer espelhar o treinador do Grêmio, neste caso, para não sofrer tanto no seu campo defensivo. O problema é a questão de treino. E você sabe mais do que ninguém que para o São Paulo começar a se azeitar e começar a ter um enfrentamento melhor contra times que estão na parte de cima da tabela, o São Paulo precisa treinar mais e melhor. Por exemplo, ele não pode chegar contra o Palmeiras do mesmo jeito que ele chegou contra o Grêmio. Com certeza ele perde feio. Se fosse no segundo tempo, ia ficar mais parelho. Não ia ser totalmente do São Paulo, não, mas ia ficar mais parelho. A questão aqui, esse vídeo vai ser colocado amanhã, a questão aqui é, o São Paulo está preparado para encarar uma temporada como essa que está sendo encarada? Eu digo para vocês, ainda não. E não é questão simplesmente de você trazer reforços para o São Paulo. É questão de se entender a situação do clube e o que precisa ser feito. Falta transparência da diretoria. E transparência exige responsabilidade nas falas e nas ações. Então, Júlio, tá na hora de você dar a cara a tapa. Não é o Dorival Júnior que tem que dar a cara a tapa, não. Esta cara a tapa quem tem que ser dada é a sua. Você precisa dar a cara a tapa, porque você tem a responsabilidade pelas contratações de jogadores e técnicos, você tem a responsabilidade de fundamentar a avaliação do trabalho dentro das diretorias do clube, que não está acontecendo, você tem a responsabilidade com a relação ao sócio-torcedor, que você prometeu e até agora não cumpriu, e você tem a responsabilidade de desenvolver a reformulação do clube, que ainda não aconteceu e que está nas mãos de conselheiros. Por enquanto, a torcida do São Paulo ainda está tentando remover as cicatrizes das derrotas que teve. Para o torcedor, ele quer encontrar o bode expiatório imediato. E hoje ele vai encontrar, porque teve o Alan Franco que não jogou absolutamente nada. Mas está na hora do torcedor do São Paulo entender uma coisa. Os maiores culpados são os que estão nos bastidores e que muitas vezes não são vistos. Os maiores culpados pela situação vivenciada pelo São Paulo Futebol Clube hoje são os dirigentes e os conselheiros.
ou começamos a mudar esta situação a partir de nós, por nós e através de nós, ou então podemos ver uma tragédia muito maior dentro do São Paulo Futebol Clube. Para isso não acontecer, conscientiza São Paulo Futebol Clube. Fiquem com Deus.